É só fazer um. Isso. Ok. Sejam bem-vindas, então, né? Nosso encontro dessa semana, já nosso encontro de energia, nosso encontro de se conectar com o nosso estar aqui agora, com a nossa espiritualidade, com o respirar de forma consciente, observando o nosso corpo. E hoje estou muito feliz de estar trazendo uma convidada para estar compartilhando com vocês esse momento, que é a Vivian. Minha xará, como a gente estava dizendo aqui, né, que é tão difícil ter Vivians, e a gente tem aqui uma ligação de anos e anos, só para você, né, Vivi? Inclusive, a gente meditava junto, né? Isso, a gente meditava juntas, a gente participou da nossa primeira primeira certificação de coach comportamental, Vivi. Você lembra? Nós fizemos nós duas juntas. Eu tava lembrando disso agora de pouco, eu não lembrava disso. Tem fotinho nossa, uma olhando pro rosto da outra, assim, ó. Manda essa foto pra mim. Eu vou te mandar. Que a gente tava com a Kelly Salvador. Foi meu primeiro curso de coaching, nossa, acho uns 10, não sei, mais de 10 anos atrás. E aí eu conheci a Vivi, e nós fizemos um projeto, meninas, que foi um projeto muito bacana, que eu queria compartilhar com vocês, porque é um despertar mesmo. O que a gente faz aqui é um emagrecimento de corpo, mente e alma, né? Então, por isso que esse encontro ele é tão importante, porque tudo é um despertar da nossa vida, de quem nós somos, né? Por que nós estamos aqui, quais são os nossos propósitos, e que muitas vezes no meio do nosso caminho, da nossa jornada, principalmente quando a gente muda de país, a gente tem que se desafiar com várias coisas, a gente se perde um pouquinho dessa essência, né? E uma das coisas que a gente mais sente o impacto é no nosso corpo, né? Nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo emocional. Então, hoje, a Vivi veio agregar para a gente no nosso encontro. A Vivi, ela é psicanalista, né, Vivi? Psicanalista. Isso. É especializada em pais e filhos, se eu não me engano, que você fez lá atrás, né, há muitos anos. Então, a gente entrou num projeto juntas nesse propósito. Então, ela é psicanalista especializada em relacionamentos de pais e filhos. Mas ela tem um propósito muito maior e muitos anos já vem trabalhando com essa transformação do feminino, das mulheres, né, da sua melhor essência. Eu vou deixar ela falar um pouquinho também, porque eu falo bastante, mas o que eu queria dizer é que a gente participou de um projeto que chamava Damas e Profissionais em Ascensão, onde a gente fez 3 ou 4 eventos mesmo em hotel com mulheres, onde tinham vários profissionais que a gente foi despertando nelas a sua autoestima, aquilo que elas tinham de melhor, né? Então, cada uma na sua área fez o seu papel ali dentro daquele encontro, que foi muito transformador para muitas mulheres. Foi muito legal, né? E eu quero trazer isso mais, assim, sabe? Mesmo no online, se for o caso, né? Mas presencialmente também, muito bacana. Tive uma experiência recente, que eu acho que é muito válido isso também. Aquele nosso plano, né, Laine, de fazer o encontro das stars, né? Tá de pé, então vamos organizar isso. Vivi, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, muito grata com você ter aceito esse convite para estar aqui agora. Fala um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua jornada, se você sentir, tá bom? E a sala é sua, as stars são suas. Que legal. Aproveitem. Agradeço mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu peço desculpas antecipadas se falhar minha internet. Eu estava falando com a Vivi que justo hoje está chovendo muito aqui, começou a falhar o sinal de internet. Então ele já deu uma falhadinha aqui, eu percebi que eu perdi umas falas, mas estou por aqui. Vai dar tudo certo, né? Vamos até o final, vai dar tudo certo. Vai! Então, boa noite a todas vocês, stars lindas, né, nesse programa com a Vivi lindo. Bom, um pouquinho da minha jornada para vocês me conhecerem. Minha primeira formação em pedagogia, por isso que depois, com a psicanálise, né, eu trabalhei a especialidade de relação pais e filhos. Então, eu fiquei dentro de sala de aula por mais de 10 anos. Então, isso somou com a psicanálise que surgiu depois na minha vida, falo que foi uma virada de chave. Quando eu entrei para a psicanálise,
Vamos esperar que ela volta. Como espiritual, né? Então, uma expansão e que não tem fim, viu? Processo de autoconhecimento, ele é para a vida inteira, nunca acaba. A gente está sempre mergulhando um pouquinho mais e mais para dentro da gente mesma. Com esse processo de autoconhecimento, eu fui destravando algumas coisas na minha vida que foram ocasionadas na infância, então eu fui identificando, eu fui destravando, né? Que tem a ver com a parte também da espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu gosto de deixar claro que não tem nada a ver com religião, né? Porque, e como a gente pode provar isso? Porque o que está dando vida para o nosso físico agora independe de religião, mas é o espírito dando vida, tá? Então, eu fui despertando cada vez mais, fui tirando alguns medinhos, alguns traumas que eu tinha com relação a esse assunto, que foram colocados em mim na infância, e conforme eu fui trabalhando e destravando, eu fui conectando outras ferramentas terapêuticas, como, por exemplo, o Reiki, o Magnified Healing, entre tantas outras, não vou nem ficar aqui citando, que são vários cursos, né, que eu já fiz, várias ativações. Então, eu mergulhei nessa expansão, né, do cuidado, tanto físico, como mental, emocional e o espiritual, porque nós somos um ser completo. Eu falo, eu não gosto de trabalhar partes. Trabalhar as partes é importante, faz parte. Mas aí eu sempre vou para o todo também, porque nós somos um ser completo, né? Então nós temos as partes, mas somos um ser completo e único. E isso é legal, é interessante falar que somos únicos, né? Porque nenhuma tratativa, a terapia, ela não é igual para todo mundo. Então, é diferente, eu não gosto de seguir um planinho, né? Como eu tinha na escola, eu tinha que fazer plano de aula, a terapia me libertou disso. Não tem como você fazer um plano, porque cada ser é único. E isso é fantástico, isso é extraordinário. Quando eu vou me conectando com pessoas diferentes, são histórias diferentes, né? Experiências diferentes, traumas diferentes, e movimentos de curas diferentes que precisam acontecer. Mas eu estou sempre de olho nesse ser de forma completa. A gente vai trabalhando as partes, mas eu estou sempre de olho no todo. Então, eu tive que, de fato, expandir para esse conhecimento espiritual para dar conta de trabalhar o todo, né? Porque a gente tem as partes, inclusive a espiritual. E onde tudo começa é no plano espiritual. É no nosso campo mais sutil, eu falo, é aquele campo que a gente não percebe, né? Não, é diferente de você levar um beliscão, dar uma batida, não tem essa percepção física. Então, eu chamo de campo mais sutil. É ali que tudo começa. E aí, quando a gente não presta atenção, não cuida, né? Não tem um acompanhamento, dependendo do que aconteceu na vida, vai desencadeando para os nossos outros corpos. Então, vem para o corpo mental, emocional, até chegar no físico, tá? Então, só um pouquinho para vocês da forma que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, que nós somos um ser completo e único, tá? E cada uma tem aí o teu valor único e especial. E hoje aqui, como nada na vida é por acaso, bom, estamos em 5, né? Estamos em 5 mulheres, porque tinha que estar essas 5 conectadas aqui agora, as outras vão assistir depois, né? Vão ter esse privilégio também, né? Vivi está gravando aí para fazer a ativação, a meditação, mas como eu digo, nada é por acaso, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Sou mãe também de 2 meninas, então além da pedagogia, minha experiência como mãe eu levo para as terapias. Então, tanto no meu início de carreira da psicanálise, eu comecei o estágio e nunca mais parei, né? Eu me encontrei, eu falei, a minha missão.
faz parte da minha missão de alma, esse meu trabalho. E aí eu juntei a pedagogia, a minha experiência como mãe, então eu... Travou. Calma que vai voltar. Ela tá no Brasil, Vivi? Tá. Enquanto ela não volta, se ela voltar falando, eu paro. Lembra que eu mostro... voltou. Voltou, Vivi. Ok, tô voltando, gente. Falei sobre a internet, mas vamos lá. Você parou falando que você começou a falar da experiência que você já estava aplicando pela maternidade, na transformação que você vinha fazendo. Isso, transformação, e aí de uns 2, 3 anos para cá, a espiritualidade veio me pedindo para um foco mais para o feminino, mais para as mulheres. Então, quando a Vivi me chamou, eu falei, show, né? Minha conexão já está voltada para as mulheres mesmo, vamos embora. Então, uma conexão mais profunda com relação ao feminino sagrado, mas eu falo não é um feminino sagrado como todo mundo fala, porque já ficou banalizado, né? Infelizmente, muita coisa começa e fica banalizada muito rápido. Então, é dentro de uma questão bem profunda da mulher voltar para o DNA original dela, da gente tirar as contaminações do nosso corpo, que inclusive, porque o nosso útero é um portal. Então, inclusive, através da relação sexual, a gente vai automaticamente se distanciando da nossa essência pura, original. Então, eu venho nesse projeto, tem uma terapia, tem imersão a caminho, tudo voltado para esse lado do feminino, dar esse cuidado com a mulher, tá? Especificamente falando. Bom, durante a minha jornada eu me conectei a vários elementos da natureza, então aqui não dá para vocês verem, mas eu estou cercada de cristais, que faz parte, né, do elemento mineral da terra, e eles nos auxiliam em muitos aspectos, tá? Da mesma forma, eu já trouxe aqui um incenso que eu gosto, né, em momentos de meditação. Então, eu vou pedir para vocês, né, traga. Menina, sabe quando eu mostro para vocês as minhas pedrinhas? Cada uma tem, né? Voltou, perdemos a conexão. Eu estava aproveitando, Vivi, isso que você estava falando, né? Que eu sempre mostro para elas, né? As conexões que a gente faz para meditação. E as minhas pedras, a grande maioria delas, eu adquiri na loja que ela tinha lá em Indaiatuba, na minha cidade. Ela tinha uma loja de cristais lá também maravilhosa, né? E sim, então eu sempre utilizei uma velinha, incenso, aí cada uma, né, tem o seu ritual ou não importa, né? Mas a Vivi estava explorando mais isso, pode continuar. Isso, que eu falo que são os elementos, né, da própria natureza, ou seja, criados por Deus, né? Deus, na sua magnitude e inteligência, ele criou tudo que a gente precisa aqui no planeta, né? Então, desde dos minerais que eu estava falando, como também os vegetais, eu gosto de trabalhar muito com as ervas, né? Os famosos chazinhos da vovó, então chazinho para dor de barriga, para dor de cabeça. Então eu amo os elementos naturais e estou sempre me conectando. Eu moro numa área rural, né? Estou no Brasil, moro numa área rural com um propósito de vida autossustentável. Então aqui a gente tem a horta, estamos com um projeto aqui de tanque de peixe, galinheiro. Então Por isso eu não tenho mais a loja de cristais. Eu falei, eu dei um giro de 360 graus na vida, né? E vim para essa outra missão, para esse projeto de vida autossustentável mesmo. Então, eu estou aqui com meu incenso, então tenho aqui meus cristais, vou mostrar alguns, né, dos que eu tenho aqui
aqui perto, então uma selenita, o lápis lazuli, e aí são vários aqui. O incenso, como eu falei, faço também eu gosto de fazer, né? A Vivi já conhece os meus sprays vibracionais. Esse eu separei aqui para esse momento com vocês de espiritualidade, tá? Então eu gosto de estar espirrando, porque me ajuda a conectar. Então, quem tiver um cheirinho aí perto, algo terapêutico, né? É legal espirrar. Puxa uma respiração profunda. Trouxe para pertinho também o blend que eu faço, me equilibro. Então, esse aqui eu gosto, 100% natural, né? Eu só tenho os produtos naturais. E aí a gente passa no pulso ou atrás da orelha, né? Ou na altura dos próprios chakras. E aí eu vou entrar nesse assunto com vocês. Então, eu gosto de estar passando os blends para ajudar na ativação dos chakras. O que são os chakras, né? A Vivi já comentou alguma coisa, mas eu vou estar aqui, de repente, talvez complementando um pouquinho mais o que ela já explicou para vocês. Os chakras são os nossos vórtices de luz, né? Então, imaginam, para ficar mais claro, imagina bolas, né? Que elas ficam girando, emanando luz o tempo inteiro. Então, nós temos 7 principais, mas o nosso corpo, ele está todo cheio, coberto pelos chakras. Então, são esses vórtices de luz, são essas bolas que ficam girando entre o nosso corpo, fica no nosso corpo mais sutil. Então, você vai fazer um exame, não dá para ver, não está no físico, tá? Fica no nosso campo mais sutil, mais vibracional, campo da alma, tá? Mas por que é importante trabalhar os chakras, né? Não está no nosso físico. Os chakras é que promovem o bom funcionamento, por exemplo, dos nossos órgãos, através dos chakras, tá? O nosso bem-estar, auxilia na nossa conexão espiritual. Quando um chakra ele não está girando, funcionando direitinho como deve, começa a implicar no nosso campo físico, no nosso corpo, nos nossos órgãos. Então, inclusive, né, interessante para o projeto de vocês, de um emagrecimento consciente, saudável, despertar esse olhar para o cuidado dos chakras também, porque ele vai contribuir nesse movimento. Então, fica até a dica, cada uma de vocês, busca lá, pesquisa mais sobre os chakras, né? Que vai ser bem interessante, que vai contribuir bastante, tá? A gente tem, Vivi, rapidinho, a gente tem uma aula bem específica, que eu até mostro uma imagem, né, aonde fica os pontos, os chakras, mas a gente tem ela, demora de novo para ter de novo, né? Então, até bom você falar, porque daí eu trago mais vezes ela para os nossos encontros de meditação. Legal. Falhou um pouquinho, mas voltou. Peguei o final. Gente, desculpa de novo sobre o meu sinal da internet. Não, tá indo. Vamos lá. Então, isso é bem importante. Aí a importância da respiração, porque quando a gente vai para uma meditação consciente, a gente está atento à respiração. Por que a respiração consciente é importante? Na verdade, no dia a dia, né? Na maior parte do tempo, a gente está respirando e a gente nem se dá conta de que a gente está respirando. E que se a gente parar de respirar, a gente, né, tem piripaque. Não dá para parar de respirar. Só que a vida da gente tá tão no automático, a gente vive tanto no automático, que a gente não percebe nem sequer a nossa própria respiração. E eu vou citar aqui uma principal função da respiração consciente. Quando a gente respira de forma consciente, aquela respiração mais profunda, e nós vamos fazer aqui, a gente leva o ar, né, para os órgãos e para o nosso cérebro. O que acontece? Ele vai oxigenar o nosso cérebro. Então, por exemplo, se a gente está nervosa, estressada, com alguma emoção mais à flor da pele, faz o teste, puxa a respiração profunda e consciente.
repete, né? Vai repetindo esse movimento, vai oxigenando o cérebro. O que acontece? O teu cérebro ele volta para o estado normal dele, através de uma simples respiração. A gente traz o nosso cérebro para um estado normal, equilibrado. Então eu falo, Deus ele é tão incrível, maravilhoso, que está tudo na gente. Tudo que a gente precisa, né? Na gente, na natureza como um todo, porque a gente é parte da natureza, tá? E aí vem um recado aqui para eu passar para vocês. Cada uma de vocês, confiem mais em vocês mesmas. Confiem mais no poder que existe dentro de vocês. Vocês podem, vocês são capazes, tá? Confiem mais. Entrem mais em contato, em conexão com o interior de vocês. Porque isso vai fazer toda a diferença para todos os movimentos que vocês escolherem fazer na vida. Então fica essa dica. Olhem para as profundezas aí, cada uma de vocês, e confiem mais. Vocês estão ouvindo, né? Confiem mais. Vou de novo. Voltou. Vocês me ouviram até que parte? A parte importante, confiem mais. Confiem mais, isso mesmo. E aí olhar para dentro, trabalhar a autoaceitação, trabalhar o auto-perdão, tá? Isso tudo é muito importante, inclusive para destravar, né, Vivi? Aí ainda mais, contribuir ainda mais para essa meta que vocês colocaram aí para vocês dentro desse programa com a Vivi, fantástico, maravilhoso, tá? Então, valorizem mais quem são vocês, né? Mulheres sagradas, mulheres de Deus, mulheres que estão aí para iluminar, certo? Certíssimo. Então, vamos treinar a respiração, começar treinando a respiração, e aí eu entro com uma meditação guiada em seguida. Então, ainda com os olhos abertos, eu vou pedir para vocês sentarem de uma forma confortável, mas mantenham a coluna ereta, tá? Porque essa ativação que eu vou fazer com vocês hoje, nós vamos destravar esses 7 chakras principais, que ele começa na base da coluna, que a gente chama de chakra básico, então ele fica mais ou menos lá na região íntima, tá? Aí nós vamos subindo através da coluna. Então, do básico, a gente vai subir para o chakra umbilical. Do umbilical, nós vamos subir para o plexo, que fica mais ou menos na região que pega ali o nosso estômago. Do plexo, nós vamos para o chakra cardíaco. Do cardíaco para o laríngeo. Do laríngeo para o frontal. Do frontal para o coronário. Inclusive é o chakra coronário responsável pela conexão espiritual, tá? Então, cada um tem a tua importância dentro do nosso sistema de corpos. É importante eles estarem funcionando direitinho. Então, antes de eu iniciar a respiração, a gente puxa o ar. No início, vocês podem puxar contando até 4. Aí a gente trava a respiração contando até 3 e solta o ar pela boca contando até 5 ou 6, como for mais confortável para vocês, tá? Então vamos lá, fechando os olhos agora, eu vou acompanhando a respiração, inspirando até 5, segurando o ar até 3. E soltando o ar, contando até 5 ou 6, da forma que for mais confortável para vocês. Repitam esse processo 3 vezes agora. Começa a contar agora. 3 vezes.
Relaxando os ombros, soltando os braços, sentando de forma confortável, porém tenta manter a coluna ereta. Internamente, cada uma de vocês vai entrar num cubo de luz azul cobalto de proteção de Arcanjo Miguel. Mantendo a respiração profunda. Vivi, se der, você pode soltar a musiquinha. Visualizem agora uma luz dourada indo para o corpo de vocês, indo lá no alto. Essa luz dourada ela começa a pulsar lá no chakra básico, lá na base da coluna, lá embaixo. Essa luz dourada girando nesse ponto, girando, girando. Precisa apenas voltar, vai só mantendo a respiração profunda e limpa, visualizando essa luz dourada agora, girando, girando. Vai sentindo um calorzinho gostoso, vai sentindo esquentando. Agora mais na direção do nosso umbigo. Mais uma vez a luz dourada girando, 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 aquecendo, aquecendo. Ativando, curando, curando, curando. Respiração. Plexo solar, a região do estômago, na mesma direção. Respirações profundas e essa luz dourada girando. Mantenha a visualização e a respiração profunda.
ela para na mesma direção do nosso cardíaco, do nosso coração. Visualize a luz dourada girando, girando, girando. Ativando, ativando, ativando esse forte luz. Curando. Respiração. Visualize agora a luz dourada subindo. Um pouco mais pela coluna, na mesma direção. Nosso chakra laríngeo, fechando a garganta. Visualize essa luz dourada, aumentando ainda mais a força. Vai crescendo, crescendo, crescendo. E ativando a laringe, ativando, ativando. E curando, curando. Visualize a luz dourada subindo agora pela cabeça, sempre chakra frontal, ali no meio da cabeça, direção entre as sobrancelhas. E essa luz dourada pulsando ainda mais forte, pulsando. Essa luz ainda mais. E ela
Agora no alto da cabeça, sai músculos fundos e só vai lá para o alto, que conecta vocês ao Deus. Vão descendo na lateral direita de vocês e entram pela planta dos pés, sobem pelo corpo, a parte de dentro do corpo, saindo pelo alto da cabeça, acabando descendo pelos lados do corpo. Fiquem agora nesse movimento, visualizando essas coisas, respirações profundas e os olhos fechados, na frente do corpo, vocês vão fazer estalar os dedos na altura do chakra básico, lá embaixo, perto da coxa. Só chakra abdominal. Suspirar, chakra de respiração profunda e lenta, subindo os estalos para a região do cardíaco. Essas técnicas de frontal, da testa,
Puxa uma respiração mais profunda agora e solta o ar. Mais uma vez, se possível, vocês podem repetir o som de uma vogal na hora de soltar o ar, ajuda ainda mais. Solta agora. Coloquem agora as mãos no coração, sentindo esse coração pulsar a vida aí dentro. Sinta em harmonia todo o corpo. Hora de gratidão, de todo momento de vocês, de respeito. Diga para você mesma e agora quanto você é linda, quanto você é especial, quanto você é forte, quanto você já é vitoriosa. Você mesma tem o poder de abençoar a você mesma, a sua própria vida. Abençoe a tua própria vida agora. Dizemos amém, amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Lentamente agora, os olhos. Estou alongando o corpo. Todas bem, todas voltaram. Como vocês estão? Ótimas. Leve. Que bom. Muito Todas bom. bem, então? Ótimas. Deu um pouco de interferência depois que eu pus a música. Eu não sei se foi só para mim ou se foi para todas. Deu, né? Diminuiu bastante interferência, não dava para ouvir muita coisa. Eu tentei, até pensei em tirar, mas eu consegui
e conectando, dava para entender o que você falava, Vivi? Tipo assim, olha, os pontos principais, então a gente foi, acho que deu para ir visualizando, né, e sentindo. Tá. Mas a interferência, Tá. Conseguiram visualizar a luz dourada? sim. Tá, legal. Deu. Legal. É importante. Essa é uma das meditações que eu gosto de fazer. E quando a Vivi me fez o convite, né, eu já fiquei pensando em qual meditação, qual ativação, e não me vinha outra a não ser essa da ativação, do alinhamento dos chakras, tá? Que vocês possam praticar mais vezes essa meditação, essa respiração mais profunda, que vocês possam trazer mais vezes essa luz dourada para o campo de vocês, para o corpo de vocês, tá? A luz dourada é a luz de Deus, é a luz que vem direto dele, tá? Então, que vocês possam estar reativando, né, fazendo e refazendo cada vez mais e mais essa ativação que vai ser de grande valia aí para todo o sistema de corpos de vocês, tá? Espero ter ajudado, contribuído, espero que tenha sido realmente bom para vocês. E agora estou aqui para vocês fazerem perguntas, se quiserem tirar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, estou aqui à disposição. Ai, foi maravilhoso, não? Muito bom. Obrigada, gratidão, né, por compartilhar com a gente esse momento. Meninas, vocês querem falar alguma coisa, compartilhar algo? Algo que vocês sentiram, como é que foi para vocês, ou alguma dúvida que vocês queiram fazer para Vivi? Fique à vontade. Eu não faço muita meditação, né, Vivi? Né? Eu já fiz mais. Na minha gestação eu fazia bastante. E depois eu parei. E agora fazia tempo que eu não sentia como se fosse um sono, assim, sabe? Uma vontade até de... eu não chego a dormir, mas eu me sinto muito longe, assim. E fazia tempo que eu não ficava, assim, porque eu acho que toda vez que eu tento meditar aqui, a Vivi sabe, que eu tento pôr na minha rotina, eu tô sempre na correria, eu tento fazer meio rápido, assim, e não dá certo. Não é a mesma coisa, não dá certo. Você tem que parar. Às vezes eu faço muito aquela de chuveiro, já te falei, né, Vivi? De que tempo que eu tenho no chuveiro. E eu faço do chuveiro, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Muito bom. Adorei. Preciso fazer mais vezes. E talvez eu tenha que aprender um pouco mais de mais alguma coisa sobre isso, assim, porque eu sei muito pouco. Que legal. Que bom. Mas continue aproveitando o tempo do chuveiro, tá? Não para, não. Aproveita o tempo que você tem, porque senão a gente deixar, não, eu vou deixar para fazer depois, né? Mais longo, uma meditação mais longa, e aí a gente não faz nem no chuveiro e nem a mais longa. Então, não perca a oportunidade de fazer embaixo do chuveiro. Por quê? Porque é uma forma da gente alinhar corpo, mente, espírito. É uma ferramenta que traz combustível para a gente levantar a cabeça, olhar para frente e seguir em frente, tá? É uma forma da gente se conectar com a essência divina que habita dentro da gente, além de favorecer a saúde do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, eu recomendo sempre fazer pelo menos a respiração mais profunda, consciente, porque vocês vão sentir diferença no dia a dia de vocês. Vão sentir com toda certeza. E sempre que puderem e quiserem aprimorar esse contato com vocês, porque é um contato íntimo com a gente mesma, né? Eu sempre falo no chuveiro, né? Vamos aproveitar o tempo do chuveiro para respirar, já visualiza ali a água caindo, né? Num tom de cor violeta que faz a limpeza, a transmutação, já leva tudo embora, né? Ralo abaixo. Porque aí não só a limpeza do físico, mas vocês ativam a limpeza do campo energético também, porque tudo é energia. Quem aqui nunca encostou em alguma coisa e levou um choquinho? Né? Essa é a prova. Essa época toda hora, né?
É a prova de que tudo tem energia, né? Até os objetos, tudo tem energia. Então, é uma forma prática e rápida que ajuda a gente a limpar o nosso campo energético, né? Porque é importante, da mesma forma que é importante tomar banho e limpar o corpo físico, o campo energético também precisa desse cuidado. E aí, quando for possível, põe um cheirinho no banheiro, uma vela perfumada, deixa meia luz, né? Toma aquele banho gostoso, vai entrando em conexão com vocês mesmas, vão fazendo carinho em vocês na hora de lavar o cabelo, de passar um sabonete, vai fazendo, mas vai passando, mas vai fazendo carinho, vão sentindo ao mesmo tempo o toque e a pele, né? Vão sentindo o corpo de vocês. Terminou o banho, pega ali um hidratante, um óleo corporal, né? Vai passando, massageando, pega pontos da mão, vai apertando, massageando os dedos, massageando as unhas, porque as unhas faz parte da extremidade do corpo, elas precisam, né, dessa ativação, desse movimento. Vão lá nos pés, vão subindo para as pernas. Então, é um autocuidado, é um amor, é fortalecer o amor próprio e essa conexão de vocês e com o divino dentro de vocês. E aí, estou aqui, alguém mais quer fazer alguma outra pergunta? Senão eu começo a falar também, não paro mais. Então, Vivi, eu achei bom legal você falar dela, ter a oportunidade. Eu acredito que a vida dela com criança pequena, eu já passei por essa fase. A nosso momento sozinha, tomando banho, que a hora que a gente acha que tem paz. Então, você fala, o pessoal fala muito, acorda, vai, relaxa, não sei o que, medita. Isso é um hábito meu nos últimos 2 anos. Eu vim para cá, eu tive que tomar muito remédio para ansiedade durante vários tempos. Tomava, parava, voltava a tomar. E quando eu voltei a fazer yoga e praticar meditação, eu parei e não senti mais essa necessidade, porque quando eu me sinto desconfortável, porque na verdade a crise de ansiedade é um grande desconforto, a respiração me devolve esse conforto. Então eu aprendi bastante com a respiração a me conectar comigo mesmo. Mas hoje em dia a gente fica vendo, tem que ser de manhã. Eu sinto a necessidade de qualquer momento do dia. Eu medito praticamente todos os dias, pelo menos 15 a 20 minutos. Eu prefiro essa hora, o pôr do sol, para que aqui, essa hora. Porque é um horário que, para mim, a vida inteira sempre foi o horário que me deixou down. Ou me deixou mais triste, ou me deixou mais ansiosa, compulsiva por comida. Então, eu busco esse horário. Mas as pessoas falam muito do de manhã, começar o dia. E eu não começo nessa energia, eu começo numa energia mais agitada. Aí eu queria ver com você, que sabe, estudou, se é o melhor para cada um ou se é melhor de manhã, se tem um horário melhor. Se você for escolher para entrar nessa conexão, né, pessoal. Cortou o final da tua fala, mas eu consegui entender a pergunta. Tá. O que é aconselhável, se é de fato de manhã, né? A forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu disse lá no começo que cada ser humano é único. E aí cada um tem o seu reloginho, o seu funcionamento, né? Um funciona de forma diferente do outro. O importante é você praticar. E aí você vai adequar em qual momento do dia você precisa mais, ou você tem um pouco mais de tempo para estar fazendo isso, né? Então, eu falo, cada um vai buscar o momento adequado para si. Eu não trabalho muito com as regras, né? Eu não deixo a coisa fechada. Não, você vai seguir conforme fizer sentido para você. O de manhã, o que acontece de manhã? Nem sempre eu consigo acordar e já fazer isso de manhã. Nem sempre também. Às vezes eu vou fazer à noite também, de tardezinha. Mas de manhã eu procuro sentar na cama e pelo menos fazer ali uns minutinhos de conexão, né, com Deus, e aí cada uma vai da sua maneira, da sua forma,
Então, eu procuro me conectar com Deus, agradecendo por mais um dia. E aí eu faço isso já há muitos anos, eu agradeço. Eu peço para que no dia de hoje eu seja uma pessoa melhor do que a que eu fui ontem. E eu abençoo, né? E peço a benção de Deus para o meu dia. Então, o lance de fazer de manhã está mais no você abençoar o teu dia. Não começar o dia já com o celular na mão e papapá, né? Aceleração a 1000. Não, procura só sentar. Isso pode durar 5 minutos, 4, 3, 2, 1 minutinho, né? Mas senta ali, respira, se conecta, faz o teu agradecimento, abençoa o teu dia e pronto. E aí o momento mesmo da meditação, né, de se dedicar um pouco mais a esse movimento, aí você vai adequar conforme for ali o teu dia, conforme a tua experiência, tá? Conforme fizer sentido para você. Eu sigo isso porque, assim, eu sou veterinária e eu trabalhei muitos anos na clínica com homeopatia. E o que eu aprendi na minha pós em homeopatia é exatamente isso, né? Do ser humano e o animal também, é do dia e da noite. E eu sempre percebi isso, né? Eu nunca fui da noite, eu sempre gostei de dormir cedo, nunca gostei de sair à noite. E o final do dia já me dá aquela sensação down, que é o tipo do recolhimento mesmo, né? E eu sei que certos medicamentos, eu trabalhava os medicamentos de acordo com isso, com a atividade de ser maior durante o dia ou ser maior durante a noite. Porque na época que eu fiz a minha pós, eu fiz até com humanos, porque não tinha para animais, aí foi uma coisa adaptada. E aí eu percebo isso, mas hoje em dia é até engraçado, né? As pessoas colocam na mídia. É tanta regra, aí você tem que acordar, isso aqui, fazer isso aqui, né? E eu não consigo, eu não sou essa pessoa realmente engessada. Eu sou muito do sentir também, do que acontece, o que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer e tal. Aí por isso que eu falei, puxa, não é, aí eu começo a fazer, aí eu não faço, porque eu falei, não é para mim de manhã parar. O meu cérebro já tá numa outra cabeça, já tá acelerado para fazer as coisas. E esse horário eu consigo, é uma coisa que já baixa mais minha bola. E eu acredito que existem pessoas que precisam disso de manhã, Sim. justamente talvez por um equilíbrio e de começar o dia. Então, eu acho que é eu acho isso, mas eu nunca estudei sobre, entendeu? Eu sei sobre homeopatia. Aí por isso que eu queria fazer essa conexão com você. Eu falei, será que isso tem a ver? Acho que tem muito a ver, né? Tipo, você encontrar esse momento melhor para você. E realmente o resultado é muito bom. O resultado é muito bom. No início você fica, é tipo, igual a Pam falou, mas na hora que você realmente entra, isso traz um benefício que é com você mesmo, em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer situação, você consegue ali, né, se proteger. A gente precisa tomar muito cuidado com essas vidas perfeitas na internet, né? Porque hoje em dia impacta muito, impacta mais em algumas pessoas do que outras, principalmente as que estão buscando melhorar em algo, que nem nós aqui, que falamos sobre emagrecimento, que é uma dor, é algo que nos incomoda e que vocês estão trabalhando nisso diariamente, tenha lá, né, os altos e baixos. E aí que você entra na internet e começa a olhar esse tipo de conteúdo, existe muito, como fala? É aquela coisa maravilhosa, perfeccionismo, a pessoa dizer que tá tudo ok, e não ainda é tem natural. existe até umas piadinhas, né? Assim, ultimamente andam fazendo, né? Nossa, acorda, medita, alonga, faz isso aqui, faz isso aqui lá, nananã. Tipo assim, Ler o cara, negócio, o livro é mecânico, né? Eu também acho que não é Sim. assim. Eu então também acho que tome as coisas. cuidado, A né? vida Tome é cuidado. cíclica. Não, e Vivi, e o que eu sempre falo, assim, a Vivi Soares Xarai, vocês sabem, o seu trabalho, a sua mentoria, eu entrei por isso, óbvio, por emagrecimento, para perder peso. Eu já perdi bastante peso, mas com certeza, no início eu percebi que era muito mais que isso. Porque perder peso é uma consequência. Você perde peso, vai usar se quiser usar uma caneta dessas, ou você for fazer uma dieta radical, você vai perder. Mas não é todo um. Eu acho que o seu trabalho é muito legal, porque eu acho que é um alinhamento de vida mesmo. Você mostra as realidades, as coisas, dificuldades. E acaba que o peso foi o que a Vivi falou no início. O corpo, ele vai sentir o que é o seu estado físico, né? O que é o seu estado emocional, né? Então, na verdade,
verdade, o excesso de peso ou a dificuldade de perder é uma consequência, né, de tudo isso. Então, eu acho legal quando você traz esse conjunto, essa ação diferente do falar, pesar caloria, contar comida. Que eu sei, não é só isso que você faz, imagina, não é, e não é mesmo. Na verdade, nem tem isso. Engana quem fala, se alguém fala, ai, que loucura, ficar um negócio com uma mulher ficar no seu pé de emagrecer. Eu falei, gente, não é isso. A questão é um todo, né? E hoje com a Vivi aí, sua xará, mostra que é bem legal esse alinhamento do todo aí. Que bom. E a Vivi falou muito da resgate, da coisa do feminino. E aí eu não sei se você já leu o livro de Mulheres que Correm com o Lobo. Você já leu esse livro? Sim, sim. Então, eu tenho um clube do livro. Na verdade, vários títulos. Agora, eu montei, tem 1 ano, o clube do livro, que eu faço um capítulo por mês com um grupo de 9 mulheres. E esse livro, a gente já está há 1 ano, né? Já fiz bastante capítulos e tal. Ele traz muito isso, a coisa da nossa essência natural, aquilo que você falou, eu moro na zona rural, não sei o quê. E eu lembro dos meus avós, que eu ia na casa deles, não tinha nem energia elétrica. Eu passava minhas férias lá, saía do Rio de Janeiro e passava minhas férias e lamparina de noite. Então, assim, essa essência. E aí vai buscando tanta essência, mas a essência do feminino, do sagrado. Esse livro é muito interessante para quem nunca leu ou que nunca tiver oportunidade na sua cidade de participar. Então, eu queria saber se você tinha lido, porque quando você falou, eu falei, é muito do que eu estudo com as meninas. É muito legal. Essa coisa do feminino. Bem, porque infelizmente, né, a gente vê a mulher, ela, com a vida, com o mundo moderno, muitas acabaram se perdendo e se distanciando, né, delas mesmas. Então, existe uma distância muito grande das mulheres com elas mesmas e com essa essência divina que a mulher tem, que a mulher carrega, né? Então, é a competição no mercado de trabalho, aí muitas mulheres vão lá competir com os homens e por aí vai, né? Se eu for mergulhar nesse assunto, a gente não vai sair Mais na próxima aula, né, Vivi? No corpo excepcional, que quer buscar a brasa de qualquer coisa, de bomba, de remédio, que não compete à idade que você está vivendo, né? É complicado. Então, assim, hoje em dia a mulher não aceita o envelhecimento natural, né? Não aceita. E aí tem a mídia que cobra muito, e eu tenho pacientes, mulheres que eu atendo, que desencadearam alguns problemas, algumas coisas, por se compararem muito com as mulheres das mídias. Então, infelizmente, né, isso acontece e tem acontecido muito, muito, muito. Então, eu falo só para resumir esse assunto aqui, porque ele é muito extenso, até estava conversando com a Vivi nos bastidores, a gente precisa se lembrar da essência da Maria, né, de Maria, mãe de Jesus, que é o que ficou distante da maioria das mulheres. Então, a gente se perdeu tanto no mecanismo do mundo, né, das atividades, das coisas, da evolução, do crescimento, e a gente se distanciou dessa essência pura, essa essência linda do feminino, que Maria traz para a gente. Então, fica aí mais uma dica, né? Busquem essa conexão, busquem trazer essa Maria de volta para dentro de vocês, que é a conexão do feminino sagrado de fato. De fato. Porque ainda a gente escuta, inclusive, sobre feminino sagrado, mas coisas muito distorcidas. Falo, meu Deus do céu, né? Que perigo, é perigoso. Então, para a gente resumir, é isso. Lembrem-se, tragam a essência de Maria de Nazaré de volta, né? Desperta novamente dentro do coração de vocês, dentro da alma de vocês. E aí, cada vez mais, esse autocuidado, esse olhar para dentro, com amor, com respeito, com acolhimento, com gratidão. Que, como eu falei, cada uma de vocês são sagradas. Nós, mulheres, somos sagradas. E a mulher, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A mulher, ela tem os dois, né? Então, vamos trazer de volta a mulher que abençoa, a mulher que é luz, a mulher que é bênção,
né? Não precisa mais se comparar com ninguém, para de se cobrar tanto, para de ser tão rígida com você mesma, né? Não precisa estar competindo nem com homens e nem com outras mulheres. Você é única e especial, exatamente como você é. Então, resgatar essa essência dentro, todo movimento, toda transformação profunda, ela é sempre de dentro para fora. Então, resgatem, né, dentro, lá na alma, essa essência divina, pura, verdadeira, do que é de fato a mulher sagrada, do que é de fato a mulher inteligente, do que é de fato a mulher amorosa, a mulher sábia. E aí aplicar essa sabedoria no dia a dia, né? Sensacional. Semira, você quer falar alguma coisinha? Que aquela hora estava parecendo que você queria falar. Eu só queria dizer muito obrigada. Que legal! Eu que agradeço, assim, imensamente, de coração, a cada uma de vocês. E, Vivi, depois compartilho o meu contato com elas, se de repente surgir alguma dúvida, tá? Ou vocês querem alguma dica. Tô aberta, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim. Gente, a Vivi é maravilhosa, tá? Ela ajuda, desde que eu me mudei para os Estados Unidos, quase 6 anos atrás, eu passei por várias fases, né? Enfim, a gente passa por muitas transições, né? Então, a gente parece que é sempre forte, mas nós não precisamos ser sempre fortes. E nós precisamos umas das outras. E assim como vocês hoje participam da mentoria onde eu posso ajudar, vocês, além de vocês me ajudarem também, eu busco por ajuda, porque a gente está em processo de evolução sempre, né? Então, eu tive várias, desde o Brasil, na verdade, né, Vivi? Desde o Brasil, na época da meditação, elas me acolheram lá numa fase bem desafiadora da minha vida, e logo depois eu vim para cá. Então, essa conexão se manteve. Então, em vários momentos, eu, Vivi, socorro! Vamos conversar. E aí a gente aplica algumas técnicas, né? Claro, ela observa com o olhar dela ali todo espiritualizado ali, né? Todo sentir o que é necessário naquele momento e foram várias coisas assim incríveis que me ajudou muito assim a me fortalecer, a me deixar mais dentro do meu propósito mesmo, porque a gente tem momentos que dá aquela bambeada, né? Então, o que vocês precisarem também nesse sentido, com certeza ela vai poder estar ajudando vocês, tá bom? Pode mandar o contato, a gente quer. Com certeza, estarei ajudando no que for possível. Muito né? bom. E, além de tudo, vocês formam aí uma rede de apoio, né? Que é extremamente importante, é legal, é gostoso, é saudável. Sim. Ter essa rede de apoio, é super importante, ainda mais nos dias de hoje. Exatamente. Eu falo que esses encontros vai além, né? É o nosso encontro, o nosso momento, né? Bom seria se mais mulheres pudessem entrar e participar, né? Mas como a gente fala, está quem tem que estar, né? E vai ouvir depois quem tem que ouvir. E tá tudo certo, tá tudo bem, tudo no momento certo. Acho que é isso. Gente, obrigada, Vivi. Gratidão, Obrigada, gratidão, Vivi. meninas. Obrigada. Como sempre, vocês são maravilhosas, participativas. Vamos fazer nosso printzinho, né? Do nosso momento. Vamos fazer assim? O que vocês acham? Assim? Fica bonitinho? Fazer assim? Vivi, eu tô te vendo pela metade. Namastê. Sério? Sério. Mas aqui pra mim, onde eu tô fazendo, eu tô normal. Todo mundo tá bonita. Tá bom? Vamos lá. Então vai. 1, 2, 3 e... Aê! Ai, que linda. Gente, gratidão. Muito bom, obrigada. Gratidão. Obrigada, Vivi. Pela abertura, pela Beijo, participação, por receberem aí um pouquinho, né? Sim. Um pouquinho mais de um autocuidado. Sensacional, Vivi. Beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem na bênção. Com Deus. E até. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Fica aí, Vivi. Vivi saiu.